O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um dos capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro que traz as mensagens e as passagens do Mestre Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar o capítulo de número 25, Buscai e Achareis. Antes de iniciarmos, lembramos sempre a todos os companheiros e companheiras que entrem na página, no site da Sociedade Espírita Allan Kardec, onde lá se encontram todos os trabalhos realizados, todas as atividades que esta sociedade oferece. Façamos então a nossa preparação para darmos início ao nosso trabalho desta manhã. Hoje, então, como já disse, o Buscai e Achareis, capítulo 25, e do próprio capítulo, depois da passagem evangélica que está registrado no evangelista Mateus, Allan Kardec vai tecer alguns comentários acerca do título Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. No item 2, o codificador vai nos dizer: do ponto de vista terreno, ao máximo, buscai e achareis e análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, pelas suas pesquisas. A inteligência se lhe engrandece, moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem à do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Façamos a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo o momento desta manhã, de mais um momento de aprendizagem, do conhecimento desta doutrina consoladora e esclarecedora. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida e das nossas vidas, deste processo em que nós nos encontramos, deste instrumento pedagógico da Tua misericórdia, que é a reencarnação. Que saibamos aproveitar ao máximo, buscando e achando os meios para a evolução nossa enquanto espíritos imortais. Que saibamos efetivamente buscar o alimento espiritual, preparando-nos para a realidade da vida eterna, para a vida efetiva que nos espera logo depois do túmulo. Obrigado por tudo que vamos receber nesta manhã, de antemão já agradecemos. Que possamos estar conectados com os amigos espirituais, para que assim recebamos também o que aqui viemos buscar, ou aqueles que nos assistem na forma virtual, estão neste momento conectados. Com a permissão do diretor que coordena este trabalho, nós pedimos então licença para dar o mesmo por iniciado. Que assim seja. Assim, então, nós vamos trabalhar este capítulo de número 25, Buscai e Achareis, e temos como convidada desta manhã a nossa companheira Ione Kuznecov, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na área da mediunidade, estudo e divulgação da doutrina espírita. Atualmente está na segunda vice-presidência da nossa casa. Com a palavra, então, a nossa companheira. Bom trabalho. Obrigada, Sol. Saúdo aos amigos aqui presentes, aos internautas, neste belo domingo que a natureza nos brindou, com esse sol maravilhoso, céu azul. E aqui, como bem colocou a Solange na prece, viemos buscar o alimento espiritual. Esse alimento espiritual para iluminar as nossas almas. Então, conforme a Sol já nos colocou, Sol Solange nos colocou, tá? Vamos trabalhar
o capítulo 25, buscai e achareis. Nós gostamos muito, que é muito importante, que às vezes nos passa desapercebido, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo há tantos anos, mas é sempre bom relembrar o que Kardec coloca na introdução, lá nas primeiras páginas do Evangelho do Espiritismo. Porque o Evangelho, ele é uma ciência do amor. E Allan Kardec, então, coloca o Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, cada capítulo, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada capítulo trata das leis morais. Cada capítulo nos traz aplicações às diversas circunstâncias da vida. Podemos dizer a todas as circunstâncias da nossa vida. Então, Allan Kardec abre esse capítulo com o subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, ele traz de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe o pediram? Precisamos refletir muito sobre isso. Tá? Então, por quê? Se Deus, Pai misericordioso, nos dá as melhores coisas, aliás, os nossos pais, imagina, Deus, em sua bondade infinita, amor infinito. Então, Jesus diz que nenhum homem seria capaz de trair a condição, a confiança de um filho seu. A confiança que um pai inspira aos seus filhos. Pois quando esse lhe pede um pão ou um peixe com que saciar a fome, de forma alguma vai dar uma pedra ou uma serpente, conforme Jesus nos fala. Sejam eles desobedientes, sejam eles maus, sejam eles criminosos, seja qual for a condição, os pais sempre querem dar o melhor para seus filhos. Então, se nós, homens, com todas as nossas imperfeições, sabemos dar o melhor aos nossos filhos, se fazemos depender a nossa alegria de suas alegrias e a nossa felicidade da felicidade deles, que dizer de Deus, queridos irmãos, nosso Pai Celestial? Quanto maior não será a sua solicitude, o seu desvelo, a sua ternura para conosco? Sabemos muito bem, nós pais, nós responsáveis por nossos filhos, pelas nossas crianças, que nem tudo que eles pedem é o melhor para eles. Porque eles ainda não têm o entendimento do que é o melhor. E aí entra essa questão, os pais darão sempre o melhor, de acordo com o seu conhecimento. E da mesma forma, muitas vezes, mas o pai não me atende? Atende sim. Mas aquilo que eu estou pedindo não é o melhor para mim naquele momento. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Não, isso não é bom agora. E assim nós vamos educando nossos filhos. E com o tempo eles vão entendendo o porquê sim, o porquê não.
E hoje, esse porquê sim ou porquê não, é uma conversa que nós temos com os nossos filhos, tão necessária e tão pouco tem acontecido nos tempos atuais. A Solange já leu o item 2 do comentário de Allan Kardec, tá? E lembrando que neste capítulo, Allan Kardec, ele não adicionou nenhuma instrução dos espíritos. Todo o capítulo são comentários que ele desenvolve a partir dessa parábola. Então, a Solange leu para nós, tá? Sobre o desejo incessante, nós todos temos o desejo, é inerente a nós o desejo incessante do melhor. Então, e que por meio das pesquisas, nós vamos encontrando, vai nos levando às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto diz Allan Kardec aqui, que é a ciência, né, que nos proporciona o que nos falta. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa ou um levantamento desde os tempos primórdios, vamos ver quanto nós avançamos para chegarmos a onde chegamos hoje. Milhões e milhões de anos. Significa que tivemos milhões, quem sabe, não temos ideia, de existências. Tá? Então, tem ali, diz Kardec, desde o tempo em que o homem ia à cata, então, ele fala, desde o tempo que o homem ia à cata, só ia à cata do alimento, era a necessidade dele primordial, o alimento. Ele precisava do alimento, ele ia à cata. Mas vejam que desde o tempo em que o homem ia à cata de alimento até os dias de hoje, quanto progresso foi realizado. Hoje, dentro de um aparelhinho de celular, nós chamamos celular, temos um banco a nosso dispor. Temos um aplicativo para pedir comida, não precisa cata. Tem um aplicativo hoje eu vou pedir comida. E em menos de uma hora nós temos comida na nossa casa. Nós temos um cinema, podemos escolher filmes, podemos assistir a esta palestra, que alguns estão aqui no presencial e muitos estão assistindo de suas casas, ou seja, onde estiverem. Ou seja, essa palestra, por meio da tecnologia, pode ser assistida em qualquer ponto do planeta. Temos, inclusive, assistentes internautas de outros países, não é, Solange? Lembro que um deles é Portugal, se não me engano. Então, de qualquer lugar. Então, vou viajar para o Japão. Mas eu quero ouvir o Evangelho de domingo. É só pegar o celular. Olha, então, quanto progresso nós já alcançamos. Então, continua Allan Kardec, tá? Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece e a moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem a dos espíritos. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Ele continua, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso de sua vida. Muitas vezes não percebemos, mesmo numa única, nessa existência, por exemplo, há pessoas que, mas eu não evoluí, eu ainda... Não, essa existência é a melhor de todas, somos melhores em relação às demais. E desde o nosso nascimento até agora, nós muito progredimos. Basta fazer um retrocesso, tá? Desde a nossa infância, a nossa juventude, enfim, nós vamos ver, errei ali, aqui, hoje eu não faço aquilo. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, não faria o que eu fiz no passado. Mas tudo é aprendizado, porque nós aprendemos com nossos erros. O que não se deve é repetir os erros. Então, continuando, ele nos diz assim, como poderia, então, a humanidade, sem a pré-existência, a resistência da alma?
como ela poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo e de aprender tudo. Então, uma única existência, nós vamos aprender, e se tivermos voltar, vamos voltar do início? Não, esse aprendizado, ele fica registrado, não se perde. Então, basta ver numa única existência quanto tempo nós precisamos para chegar numa faculdade, para ter o conhecimento na área da medicina, seja qual for a área. Quanto tempo? 5 anos no curso universitário, mais aquela prática, enfim, quanto tempo? Uma única existência. Daria para que nós alcançássemos todo o progresso que nós temos hoje e falamos da tecnologia, entre outros, que a tecnologia nos aproxima? Não é possível. Muitas pessoas já de mais idade ainda têm dificuldade com o manuseio do celular, com o uso da internet. Ela vai perder isso. Não, na outra existência ela vai ter oportunidade de aprender esse manuseio, porque não vai ter outro jeito, a gente precisa. Algumas pessoas ainda têm resistência a essa tecnologia. Não seria justo. Nós aqui aprendemos, sabemos, e algumas pessoas já mais velhas, enfim, com mais dificuldades, vão perder isso? Não. Então, é isso que eles dizem. Então, não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta para a civilização moral. Ainda não chegamos, estamos no início da civilização moral. Mas vamos chegar lá, através das nossas sucessivas reencarnações. Kardec, inclusive, nesse item, ele nos remete ao capítulo 4, o item 17, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ali pegamos um trechinho que diz, quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. A reencarnação é uma lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida nos apresenta. Se o princípio, diz ele, da pré-existência da alma e da pluralidade das existências são ininteligíveis em sua maioria máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Este princípio é a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. Não tem a razão dos X, o bom senso nos diz, não há outra forma de explicação, só através das sucessivas reencarnações, que nós, a cada existência, vamos adquirindo o conhecimento, vamos nos apropriando do conhecimento, vamos errando, vamos aprendendo, enfim, para que tenhamos chegado até hoje. No item 3, Kardec coloca, então, se Deus
houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam se atrofiado. Porque ali, no item 2, Kardec fala, buscai e achareis, nós encontramos duas leis. A lei do progresso e a lei do trabalho. Buscai e achareis. Trabalho e progresso. Então, ele nos diz, aqui se referindo à lei do trabalho, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho de tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Se nós colocássemos uma criança ao nascer, sem que ela pudesse se movimentar, aí no cercadinho, ela não teria aprendido a andar. Quando ele diz, né, os membros teriam se atrofiado. É esse movimento que faz com que os músculos trabalhem, é esse movimento que faz com que aquela criança cresça. Então, é esse movimento no trabalho em que nós trabalhando, buscando, e isso é uma necessidade. Nós vamos também crescendo. Então, no item 4, ele diz assim, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, já trazendo-lhe prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele que tomar nas mãos, sem um cômodo sequer de abaixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar. Se assim o fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito de que não fizeram nada. Não, os espíritos, eles não vêm nos isentar, não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo, andas e chegarás. Toparás com pedras? Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, nós podemos, sim, pedir conselhos aos espíritos. No livro dos médiuns, há uma questão sobre isso. Nós podemos e devemos pedir conselhos aos espíritos. Qual o melhor caminho a tomar? O que fazer? Eles não vão nunca, os bons espíritos, dizer o que fazer, mas vão nos dar, nos vamos auxiliar. Pode ser que mostrem caminhos, seja que nós o façamos através de uma prece, durante o sono, quando nós vamos dormir, vamos pedir. E quantas vezes soluções difíceis. Mas como resolver essa situação da qual eu estou vivendo? Me ajuda, assim, me ajude. De manhã a gente acorda lá, mas vem aquela, não lembro do sonho muitas vezes, mas olha só, como é que eu não pensei nisso? Os espíritos nos intuindo. Mas eles jamais vão fazer por nós. Até porque eles, como espíritos, como nós, mais adiantados, também também precisam, tá? Também trabalham, sempre, como Jesus trabalhou e continua trabalhando, sendo governador deste planeta. Kardec, então, diz assim, que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi luz que vos clareie o caminho, ela vos será dada.
aquilo que acabamos de falar. Então, quando nós estamos com uma dificuldade, tudo se escurece, nós não vemos com clareza. E aí não encontramos a solução. Então, nós pedimos, dá-me luz. E nós recebemos essa luz, acerenamos o nosso coração, acerenamos os nossos pensamentos, a nossa mente, e está lá a solução para que nós possamos resolver. Pedir forças para resistir ao mal e às tereis. Nós ainda trazemos essas tendências viciosas, somos colocados em situações, aliás, somos provados todos os dias e a todos os momentos. Para que, quando ocorrem essas situações, vamos resistir ao mal, que é um hábito que nós trazemos há milenar, que são os nossos vícios, e que queremos mudar. E às vezes, na maioria das vezes, é muito difícil tirar um mau hábito e colocar um bom hábito. É preciso trabalho. Veja que é preciso trabalho. Porque não é só o trabalho, a cata de alimentos, mas é o trabalho espiritual, é o trabalho moral. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias vos guiarão. Pedir bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Joana de Anges, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz sobre esse tema. Jesus propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Então, aquilo que nós falamos, atavismos, temos que libertar desses atavismos, desses maus hábitos seculares. Antes, ela nos diz, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual a finalidade o deseja, almeja. Que importante isso que ela está nos dizendo. O que eu busco? O que eu desejo? E qual a finalidade que eu almejo nessa busca? Por isso ela nos alerta que à luz da psicologia profunda, a única realidade é aquela que transcende os limites do objetivo, do imediato, das necessidades do prazer sensualista, é a exaltação do ego. Então, esses desejos ligados à matéria são transitórios. Então, a única realidade é o que transcende a matéria. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, sem saber, cujo objetivo é a perfeição. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus. E não só a perfeição relativa, mas a felicidade. E a felicidade, ela depende de nós, de cada um de nós.
Mas nós não podemos aqui, quando ela diz buscar a felicidade nas coisas transitórias, nas coisas terrenas. Elas são, sim, necessárias. É a lei do trabalho. O homem catava alimentos, hoje ele pode pedir o alimento pelo seu celular, porque ele trabalhou para isso. Mas como vimos, não é só isso. Da selvageria nós passamos para a civilização. E da civilização nós precisamos agora para ascender a moral. Então, isso é o que nós estamos, para isso estamos aqui, para isso que nós temos tantas existências, para que possamos, então, buscar, claro, o alimento do corpo, ele é necessário, mas o alimento da alma, que não se perde. Porque quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, o que nós vamos levar para lá? As nossas conquistas espirituais, as nossas conquistas intelectuais. Nada mais que isso, até porque não tem como levar. Então, ela diz assim, as metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia, que nunca se apresenta como consequência do cansaço e uma arquitetura de paz equívoca, mas da perfeita identificação entre os diversos conteúdos do ser real e o seu equilíbrio com o ego, retirando-lhe a dominação perturbadora e destituída de sentido elevado. O progresso, diz ela, é resultado de contínuas tentativas de realizações, em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. Dilata-se na razão direta em que são alcançados alguns níveis e se desenham outros ainda não atingidos, desafiadores e ricos de possibilidades, para o ser que anela crescer e planificar. Diz ainda que a busca na acepção da psicologia profundo é o intenso labor do autoaprimoramento, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Então, mesmo que todas as nossas atividades materiais necessárias para que nos mantenhamos neste mundo físico, neste mundo material, todas as nossas obras, que sejam elas realizadas, sempre pensando no melhor. Sim, nós precisamos de alimento, não é verdade? Os alimentos, eles precisam ser plantados, mas nós temos que pensar como nós estamos, e a natureza maravilhosa nos oferece isso. Então, nós temos que plantar a semente, nós temos que adubar a terra, nós temos que cuidar, o agricultor precisa cuidar para que aquela plantação não seja acometida pela peste, mas aí é que entra. Eu vou usar pesticidas que prejudicam o meio ambiente. Então, enquanto eu faço o labor material, eu também já me aprimoro espiritualmente. Eu não vou pensar somente no meu interesse pessoal, porque eu quero que a minha plantação seja produtiva. Muito bem, todos nós queremos, é para isso que se plantou. Mas de que forma eu vou fazer para que não traga prejuízos para a natureza? Vejam que importante isso. Então, qualquer tarefa que a executemos, sempre vai entrar o lado moral. Sim, eu preciso fazer essa tarefa. Como eu a estou fazendo? Bem ou mal, com má vontade? Vou aplicar meios, digamos assim, censuráveis? Eu vou aplicar o melhor, ainda que esse melhor para que nos rodeiam não seja o melhor para mim naquele momento. Então, esse crescimento, esse amadurecimento moral, conforme ela diz, eles são desafiadores, mas são ricos de possibilidades. Então, cada dificuldade que nós encontramos, seja no nosso lar, seja
no nosso trabalho, seja no ambiente, na rua, enfim, qualquer atividade. São 1000 oportunidades que nós temos para fazer o bem, ainda que possa ser algo assim, quase que pequenininho, mas é importante, porque quando cada um cumpre com o seu dever, a sua parcela que é pequena, nós estamos contribuindo para o nosso crescimento pessoal, para um crescimento coletivo, para o crescimento da humanidade. Diz ela ainda que a busca na acepção da psicologia profunda é o intenso labor de aprimoramento, de a iluminação, esbatendo toda a sombra teimosa. Nós já lemos, né? Ou não lemos ainda, né? Bom, tudo bem. Esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Porque quando ela fala essa sombra, é aquele lado escuro que nós trazemos de nossas existências passadas, que teimam ainda em aparecer. Então, nós temos que trabalhar. Agora, elas vêm à tona para que realmente nós possamos trabalhar. Quando se busca com sinceridade, empenhando-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras que ensejam a plena realização do si profundo. Eu venci o ego. Jesus o confirmou com sabedoria nessa trilogia magistral, diz: pedi, buscai, batei, dignificando o ser humano, que nunca se deve deter no já conseguido, pois que a fase da razão em que se demora, facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é o da intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que se espraia no cosmos. É fácil? Não é fácil, mas quando eu desejo, quando eu aciono a vontade, porque Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que é a vontade. Mas na maioria das vezes, nós temos má vontade. Então, nos deu essa poderosa ferramenta. Quantas vezes nós temos tantas dificuldades para vencer essas tendências, momentos, o que fazer, o que não fazer? Vou revidar uma situação, não vou? Então, são situações que nós temos que trabalhar no nosso íntimo. E quando nós vencemos aquela situação, como é confortador. Como é confortador. Eu venci. Mas para tanto, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Porque ele está aqui para ser aplicado em todas as circunstâncias, ou nas mais variadas circunstâncias da vida, seja em qualquer área do conhecimento. Então, à medida em que nós vamos vencendo, mas vejam, quando acionar a vontade, acionar a fé, venci, nós estamos crescendo e vão vir outras dificuldades maiores. Não acontece isso na nossa vida? Todos passamos por uma situação difícil. Não, isso, pior do que isso, não vai acontecer, né, Lídia? E acontece. Por que será que acontece? Porque nós já temos forças suficientes para receber outra dificuldade. E veja, então, da bondade de Deus. Ele nos dá a oportunidade, não exige que nós cresçamos, resgatamos nossos erros de uma só vez.
é de acordo com as nossas possibilidades. Então, tem aquela a conhecida frase que diz, tá? Nós carregamos uma cruz de acordo com o que nossos ombros podem suportar. Essa cruz já está levinha, então vamos trocar de cruz. E vem outra situação difícil. Vem. E nós enfrentamos e assim nós vamos crescendo através dessas dificuldades. Depois Allan Kardec traz no item 6, uma outra parábola belíssima, que na verdade é mais um poema. Observai os pássaros do céu. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes as comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquietais por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vida. Somos espíritos mortais, essa é a verdadeira vida. E o corpo, as nossas existências, são as nossas vestes. Corpo, nosso instrumento de trabalho. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Côvado é uma medida que se usava antigamente. Deixa eu ver aqui. Anotei aqui. Pode pegar para mim, por favor? Tá, obrigada. Côvado é uma medida, era uma unidade de medida de comprimento utilizada por diversas civilizações antigas, como os babilônios, os egípcios e os hebreus. Então, a medida ela era baseada no comprimento do antebraço, com o dedo médio, até o cotovelo. E ela se equivalia a cerca de 45,70 centímetros. Então, como ele diz, aumentar de um côvado da sua estrutura. E continuando, porque também vos inquietais pelo vosso vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E nós aqui, no Rio Grande do Sul, o famoso 4 de maio, o Rio Grande do Sul sofreu uma tragédia com as enchentes, foram tomadas praticamente todo o nosso estado. Muitos perderam tudo que estava dentro de casa. Mas, baixadas as águas, retornamos às nossas casas, reconstruímos, começamos a reconstrução e estamos aprendendo, entre tantas outras lições, mas citando uma só, eu vou usar aquela louça só num dia especial. Por quê?
Eu vou usar aquela roupa só num dia especial. E aí eu digo assim, agora, não, vou usar tudo que eu tenho, porque a gente pode levar. Ou amanhã eu posso não estar aqui. Então, não acumuleis tesouros, eles são necessárias essas coisas. Mas a gente não pode se apegar. Nós não precisamos de tudo aquilo que muitas vezes nós tínhamos. Foi um aprendizado grande, mas aí está. Estamos reconstruindo nossas casas, nossos bairros, nossa cidade, nosso estado. Acionando a vontade. Não vos inquietais, pois, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou do que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. E a famosa frase que nós gravamos, que todos falam, a cada dia basta o seu mal. Porque vamos pensar nas dificuldades de amanhã, se nós temos o dia de hoje para resolver, se nós temos o dia de hoje para aproveitar a oportunidade preciosa que Deus nos concede cada minuto, cada hora, cada dia. A cada dia basta o seu mal. Vamos pensar no futuro, porque o futuro vai depender do que eu estou fazendo hoje. E aquilo que eu estou imaginando que possa ser um mal, vai depender, mais uma vez, repetindo, né? Vai depender do que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada? É possível que o futuro não seja tão bom, mas vamos aproveitar hoje, aproveitar a oportunidade de trabalho que Deus nos concede. Allan Kardec, então, ele diz o seguinte a respeito dessa parábola. Ele diz assim, que interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho, e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem ia se limitar a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservariam-se inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se essa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa nenhuma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. E diz ainda, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono o que nela confiam, querendo, todavia, que esses por seu lado trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, ela inspira ideias com que se encontra os meios de sair da dificuldade. E ao longo da história da humanidade e tendo a nossa vida pessoal, não foi nas piores crises que a humanidade cresceu? Porque aí nós usamos a criatividade. Eu não tenho isso, eu vou fazer aquilo. Então, hoje, aquilo que nós chamávamos, né, Sunsa? Sunsa está ouvindo aqui em casa, de lixo reciclável, chamávamos de lixo. Agora não é mais lixo. Não se chama mais lixo. Não lembro como se chama, mas não se chama mais lixo. Resíduos, resíduos.
Resíduos recicláveis. Porque se é reciclável, não é lixo. Nós estamos aproveitando. Então, veja, é a necessidade, as dificuldades que fizeram, mas eu posso aproveitar, isso de alguma forma está sendo aproveitado, ainda não na sua totalidade, pelo menos no nosso Brasil, mas em outros países. Então, daquilo que para nós não serve mais, serve para outro, ou serve nas garrafas PET, quantas coisas se faz. Mas isso foi a partir das crises que nós passamos. Mesmo nós, lá em casa, puxa, eu não posso comprar um móvel novo, não posso, mas eu posso transformar essa cadeira. Posso colocar uma pinturinha. Então, é a cristiandade, quando nós não temos condições de adquirir a criatividade, e é assim que nós vamos crescer. Então, ele ainda diz, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. No item 11, ele diz assim, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Houve um tempo que, inclusive, se questionou, chegará um tempo que a terra não produzirá o suficiente para alimentar toda a humanidade. Há algum tempo, ouvimos ou lemos uma pesquisa de especialistas onde ele diz, sim, a Terra tem condições de alimentar a todos, a toda a humanidade. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e amor ao próximo, os bens que ela dá. Olha que importante, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de amor e caridade. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão em seu centúplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão. E não haverá o bastante para todos. Se as vão amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver dito Jesus, não acumulei tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos, os tesouros da alma. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Sabeis sacrificar, isso exige renúncia, exige sacrifício. Porque uma das maiores dificuldades, uma das maiores virtudes, ou, digamos, um dos maiores vícios é o interesse pessoal. Primeiro eu, depois o outro. Diz ele, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Oxalá se pudessem ser decretadas em leis. A partir de hoje, todos serão fraternos.
A partir de hoje, todos amarão. Não se decreta. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. E confirmando o ensino de Allan Kardec, Joana de Ângeles diz: a belicosidade, as guerras, o predomínio do egoísmo no comportamento, o atraso moral constitui dificuldades muito grandes a serem vencidas, por depender exclusivamente de cada ser. Não depende daquele, do outro, do outro, do outro. Depende de cada um de nós. Porque se cada um de nós faz a sua parte, e não é tão grande assim, nós melhoramos, ajudamos os outros a melhorar e viveremos num planeta de paz e de harmonia. É o que estamos almejando nessa transição do mundo de provas e expiações, que já está acontecendo, para um mundo de regeneração. Onde parece que está um caos, aparentemente parece um caos, mas é a reforma da casa, é a reforma do planeta Terra, onde tudo vem à tona, para que tudo se coloque no seu devido lugar, conforme as leis de Deus. Então, lembrando sempre que Deus, Jesus, está no leme. Há aparentemente uma desordem, mas tudo está Jesus está no leme. Naturalmente que essa chegada ao mundo de regeneração, ela pode ser, digamos assim, mais acelerada se cada um de nós fizesse a nossa parte. Mas chegará. Os Espíritos nos dizem, ninguém pode impedir o progresso. Pode detê-lo, não é bem a palavra correta, mas pode atravar, mas não pode deter. Tenham a certeza disso. E não somos nós que estamos falando, queridos irmãos. São os Espíritos que nos dizem isso. E continua ela: nenhum decreto externo, imposição alguma, poderá alcançar a criatura em si mesmo, lutando com as suas dificuldades e limitações. A lei do progresso é inevitável, o que nós falamos, é inevitável. Esse, no entanto, ocorre a sacrifício, mediante de lutas constantes, acostumado ao prazer, o contributo do esforço que exige morigeração dos hábitos e costumes, alteração de conduta e esforço contínuo. Parecem aos cômodos uma forma de sofrimento, ausência de harmonia, não se interessando por dar início a esse impositivo de crescimento interior. O ser real, ele nunca se detém no crescimento interior. Quando ela nos fala, quando os Espíritos falam o ser real é o espírito, a alma que somos, ocupando transitoriamente o corpo físico. A sua capacidade nesse corpo físico é momentaneamente limitada de satisfação e amplia-se à medida que se dilatam as percepções da imortalidade e as ânsias de infinito. Daí porque a reencarnação é uma lei. Porque tudo que nós fizermos hoje, nós vamos voltar. Através de nossas obras, ou através das obras de nossos filhos. E o que nós queremos? Não queremos o melhor? Não queremos um planeta melhor? Então depende de nós. De cada um de nós.
Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. Queridos irmãos, essa hoje a mensagem do Evangelho de Jesus. Desejamos a todos um excelente domingo, com muita paz em seus corações, e deixo aqui um abraço afetuoso a todos aqui presentes e aos queridos internautas. Então, o nosso agradecimento, a nossa gratidão, a nossa companheira Ione, pela explanação desta manhã. Que possa realmente nós fazermos esta mudança, essa necessidade da busca pelo progresso espiritual. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos. Levemos, Senhor, em nossos corações as reflexões desta manhã, adotando para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura deste roteiro vivo de bem viver, para que nos tornemos melhores. Ampara, Senhor, a nossa semana, ampara a nossa família, ampara as nossas decisões no bem. Que possamos, então, sairmos daqui com a consciência tranquila e o coração reconfortado, e com a permissão do Espírito, do mentor, que coordenou este trabalho, pedimos licença para encerrá-lo nesta manhã. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.